Olá, começando hoje o Lex Talk, o nosso novo programa Pode na Estética. Nós vamos falar sobre um caso que está na ordem do dia, na mídia, é o caso do fenol. Mas antes disso, eu preciso apresentar aqui a minha entrevistada, na verdade, a minha parceira de vida, parceira agora de projeto, doutora Camila Fernandes. Nós somos aí conhecidos como casal adventista, né? Advogado e dentista. E ela vai me ajudar a tratar das questões técnicas desse caso e eu vou tratar um pouquinho das questões jurídicas. Seja bem-vinda, meu amor. Obrigada, meu amor. E aí, gente, vamos lá? Vamos falar bastante coisa importante aqui, vai ser bem interessante. Bom, pessoal, todos sabem, um jovem de 27 anos passou por um procedimento numa clínica que ele entendia ser uma clínica adequada, uma clínica de estética, para um procedimento de fenol. Esse procedimento é um procedimento, como a doutora Camila vai nos explicar, é um procedimento que ele requer aí alguns cuidados. E esse jovem acabou falecendo, um jovem de 27 anos, e a dona da clínica está sendo, em tese, processada, né? Está sendo ainda a fase de investigação do crime, por um crime de homicídio doloso, com dolo eventual, ou seja, aquele em que há a intenção, ou risco, na verdade, assumir o risco de produzir o resultado, né? Então, para tratar desse assunto, eu e a doutora Camila vamos trazer as duas visões aqui, um pouquinho da parte jurídica, um pouquinho da parte técnica, sobre um caso que choca todo mundo, e também para deixar aí, né, tanto para os profissionais da área jurídica, quanto para os profissionais da área da saúde, nós vamos deixar algumas mensagens aqui para vocês, para que a gente tenha sempre cuidado, né? O cuidado é o mais importante, o cuidado com o paciente, o cuidado com o profissional, e é isso que nós vamos trazer aqui para vocês. Obrigado, doutora Camila. Podemos começar? Podemos sim, vamos lá. Doutora Camila, nós vamos aqui, eu gostaria de saber uma visão técnica, né? Principalmente o que é esse peeling de fenol, né? Que estão falando tanto. Vamos lá, gente. O peeling de fenol é um composto orgânico, tá? Onde na sua composição você tem o fenol e outras substâncias, que quando aplicado na superfície da pele, ele vai desencadear um processo inflamatório que vai levar aí à morte celular e após esse processo, ele desencadeia também um estímulo de formação de novo tecido. Doutora, esse é um procedimento que pode ser considerado como invasivo? Sim, invasivo. Apesar de, em teoria, né, os procedimentos invasivos serem aqueles considerados quando a gente usa algum instrumento cirúrgico para inocular, para colocar o produto, no caso do peeling de fenol, ele também é considerado invasivo devido ao seu alto poder de penetração na pele. Tá? Existe o peeling de fenol clássico, lá desenvolvido por Baker e Gordon, que ele girava ali em torno mais ou menos de 45% a 55% de concentração de fenol. E existem hoje os peelings de fenol modificados, que giram aí em concentrações mais baixas. E eu trouxe aqui um gráfico para ficar bem elucidativo das camadas onde esse peeling pode atuar, a depender da sua concentração e dos outros compostos da formulação usada, tá? Então, a gente pode ter um peeling de fenol superficial, que ele vai ficar ali apenas na camada dérmica, da epiderme. Temos também uma possibilidade de um fenol médio, onde ele vai atingir ali a camada inicial da derme, e um fenol profundo, que ele já chega lá embaixo, um pouquinho antes da hipoderme. Então, ele já tem o seu efeito, a sua atuação bem profunda. E, por conta disso, ele é considerado, sim, um procedimento invasivo. Muito bem. E, tocando nesse assunto, agora eu vou te perguntar. No caso que a gente está tratando, a profissional, ela se intitulava esteticista. Esteticista pode fazer procedimento invasivo? Não, doutora Camila, não pode. Há uma lei específica, 13.643 de 2018, que regula a profissão do técnico, né, em técnico esteticista e o graduado esteticista, cosmetologista. Essas profissões, elas podem tratar apenas com cosméticos. Elas não podem usar procedimentos invasivos, tampouco uso de medicamentos eles podem fazer. E a doutora sabe melhor do que eu até que o fenol, né, doutora, é um medicamento? Sim, o fenol é um medicamento, não é considerado um cosmético. Então, ao profissional esteticista, não é
autorizado o uso de medicamentos, somente de cosméticos. E nós estamos com algumas dúvidas aí sobre a causa da morte, né? O delegado disse que, em tese, né, nós estamos acompanhando, ainda sempre deixando muito claro, gente, que nós estamos aqui tratando de um caso em tese, que ainda vai ter todos os seus desdobramentos, ainda toda uma investigação. Não estamos aqui, em momento algum, acusando ou julgando ou defendendo, né, doutora Camila? Nós estamos trazendo informações técnicas. E o que está sendo colhido até agora, eu sempre falo para meus alunos, que nós só podemos opinar sobre algo, principalmente na área jurídica, quando a gente tem acesso às provas, ao processo. E, em tese, agora, o que se está discutindo é que houve, né, doutora, um choque anafilático, que é a causa da morte? Na verdade, tem duas discussões, né? A morte poderia ter sido causada por um choque anafilático ou poderia ter sido causado pela asfixia do fenol e, consequentemente, uma complicação de parada cardíaca, tá? E isso, o peeling pode ter feito isso? O peeling pode causar? Bom, gente, eu vou explicar aqui melhor sobre o que consiste esse peeling, tá? E o que pode ter dado de errado aí. O peeling de fenol, ele existe desde 1962, quando ele foi elaborado, tá? Ele é usado desde essa época e não há nenhum registro de morte pelo seu uso. Porém, quando ele foi idealizado lá atrás, como eu já falei anteriormente, ele foi idealizado com uma concentração de fenol um pouco mais forte, né? Em torno ali de 45% a 55%. Ele foi idealizado para que fosse usado por médicos em ambiente hospitalar com monitorização de batimentos cardíacos. Por quê? O fenol, ele tem uma capacidade hepatotóxica muito alta. Então, existe um protocolo rígido que deve ser seguido quando a gente faz áreas maiores do que 1% da área total do corpo. Só para vocês terem uma ideia, 1% da área é mais ou menos a palma da nossa mão. Então, se a gente faz o fenol em uma área maior do que essa, o paciente necessariamente tem que estar em um ambiente hospitalar com monitorização da frequência cardíaca, porque a reação adversa dele pode ser o desencadeamento aí de uma arritmia cardíaca, enfim. Então, existe aí, neste caso, um protocolo rígido a ser executado, onde você tem as áreas que você pode começar, primeiro testa, depois bochecha esquerda, depois bochecha direita. Cada área você tem que ter um período de 15 minutos de aguardo para que esse produto seja metabolizado e excretado pela urina, para que depois você possa fazer a área seguinte sem causar essa hepatotoxicidade. O que a gente vê no caso dela, no caso que a gente está citando aqui, alguns erros ali, alguns erros, né, que a gente vê na situação. A pele primeiro, a área de atuação. Ela fez no rosto inteiro em ambiente errado, não estava em hospital, em ambiente não controlado. Então, o primeiro erro que a gente vê é isso. Outra coisa também que está dentro do protocolo é que evite-se procedimentos prévios que façam microlesões nessa pele. Pelo seu alto efeito de penetração, o fenol, idealmente, essa pele tem que estar íntegra, porque senão a gente pode acelerar essa penetração e até aprofundar para um nível que a gente não tem interesse. Então, essa pele tem que estar íntegra e o que constam nos autos é que foi feita a limpeza de pele prévia e o que a gente vê no vídeo também é que ela faz umas... Eu ia te perguntar, há um vídeo que está sendo divulgado, né? Inclusive foi divulgado ontem num programa de rede nacional, no domingo, último domingo, e há na internet um vídeo que foi gravado, inclusive, pelo companheiro da vítima. Isso. E que... quais os erros que você, olhando, né, aquele vídeo, você consegue ali estabelecer nesse procedimento? Então, o primeiro é a área, o tamanho da área que ultrapassou, né? O 1% da área total, ela fez no rosto inteiro. Então, o peeling de fenol, pelo que a gente pesquisou, ela estava usando uma substância ali em torno de 30%, então chamaríamos um peeling de fenol atenuado. Porém, jamais fazer no rosto inteiro e de uma vez só. Sim, lembra que eu falei que você tem uma regra de áreas e que tem que respeitar o tempo de 15 minutos para cada área. Outro erro ali foram as escoriações. No vídeo, aparece ela com algum instrumento fazendo as escoriações na pele. Seriam cortes? Sim, escoriações são cortes superficiais, mas cortes, né? Isso também é totalmente contraindicado quando se trata de peeling de fenol. Tá.
Tá? Outro erro também que a gente vê ali é que não há nenhum tipo de monitorização, né? Então, ela, além de exceder o tamanho da área, no ambiente onde ela estava, também não havia monitorização. E ao que me consta também, um dos erros ali é que ela não tinha preparo para emergências. Para emergências, exatamente. E nesse sentido, doutora, quais seriam as contraindicações? Qualquer pessoa pode fazer esse peeling de fenol? Quais são os cuidados, e aí, para os profissionais que estão nos assistindo, quais são os cuidados que todos têm que ter, independente de ser um procedimento de fenol, mas nesse caso estamos falando do fenol, quais seriam as contraindicações, quais são os cuidados? Vamos lá, as principais contraindicações do fenol. A gente sabe agora que a gente está tratando aí, é muito importante a gente salientar que o peeling de fenol é um peeling diferente dos demais peelings, tá? O peeling de fenol, pelo seu alto poder hepatotóxico, né? É uma substância que vai ser metabolizada pelo fígado e excretada pelos rins. Ou seja, os rins e o fígado desse paciente têm que estar em perfeito funcionamento, porque a gente vai precisar sobrecarregá-los, mesmo respeitando o protocolo de fazer pequenas áreas por vez, segmentado. A gente sabe que um paciente com problemas crônicos nesses dois órgãos já é de cara uma contraindicação. Pacientes com arritmias também, com dificuldade... Históricos cardíacos também devem ser desestimulados. Gestantes e lactantes, a gente já sabe, como diria uma professora minha, gestante e lactante pode fazer o quê? Pode... Nada. Pode fazer enxoval. Gestante e lactante pode fazer enxoval. Procedimento estético, não, gente. Vamos deixar isso para um outro momento. Não é a hora. Não é a hora. O tipo de pele também é um fator aí desaconselhável. Peles escuras, peles com presença de melanócitos também são desaconselháveis. Peles mais grossas também são desaconselháveis. Pacientes com problemas, com transtornos psicológicos também é desaconselhável. Isso é interessante, a gente estava falando nos bastidores, por quê? Psicológicos, doutora? O que tem a ver aí com o fenol? Porque a recuperação do fenol é uma recuperação difícil, é longa. Tá? É uma recuperação longa. Então, assim, você tem ali os primeiros sinais que não duram tanto tempo, ou podem durar, porque quando a gente fala de um organismo vivo, a gente sabe o que é esperado em literatura, em clínica, mas a gente sabe que cada corpo pode funcionar de uma maneira diferente. Então, às vezes, o paciente, por exemplo, tem dismorfismo, problema de dismorfismo, que é aquele problema em que ela se olha no espelho e não consegue enxergar aquilo, tá? É muito importante que a gente consiga, como profissional, né, de estética, identificar esse perfil de paciente, porque dificilmente esse paciente ele vai ficar satisfeito com aquele procedimento, porque, na verdade, não é um problema real, e sim um problema psicológico, tá? Outro fator como eu estava falando anteriormente, é um pós-operatório aí bem complicado. Então, se o paciente é muito ansioso, se ele tem algum problema psicológico, é mais difícil, tá? Pacientes também que têm dificuldades em seguir, por conta da ansiedade ou de outros critérios, em seguir determinações também é um fator aí de... Né? Exatamente, é um fator aí de... ansiedade. Qual é o prazo que, em tese, uma pessoa do início até o final, esse procedimento, até ficar com o rosto que ele gostaria, que ela gostaria, isso leva muito tempo? Olha... Ele pode levar até 1 ano. Nossa, então pra você ter o resultado. Tá muito boa da cabeça, porque Exatamente. fez um gasto. Não é barato um procedimento desse. Não é barato. Então, gente, por favor, é outro ponto aí que a gente tem que esclarecer. Se vocês virem... Até a doutora postou um dia, agora esses dias, alguma coisa falando de promoção muito barata. Exatamente. Aí, né, tudo que tá muito barato, estranho, porque... tem alguma coisa errada. Como assim? Todo mundo vende por um preço e outra pessoa vende por outro preço. Algum mistério tem ali. Existe, né? Milagres não existem, E aí, como a gente, primeiro, cria uma inflamação que vai deteriorar, destruir toda essa camada de pele, para depois criar uma nova, esse resultado final, não é que o paciente vai ficar 1 ano com o rosto inchado ou hiperemiado, não, mas o resultado final, né, onde a gente tem ali toda a formação de uma pele nova, pode levar até 1 ano. Porém, os efeitos do peeling de fenol também são efeitos de longa durabilidade. Então, dentro das indicações corretas, da execução correta, é um tratamento muito eficaz e com resultados muito positivos. Mas tem que ser realizado por profissional, e eu acho que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas tem que ser realizado por
qualquer profissional pode, né? Não é todo profissional que tem habilidade para isso, né? Vamos lá. Agora que eu já expliquei bem aqui sobre a parte técnica da coisa, a parte técnica do peeling, eu quero agora a sua expertise no assunto, né? Me diga aí quais foram as falhas... jurídicas, né? As falhas jurídicas aí no... Acho que tem uma primeira, que é a mais séria de todas. Por favor. Primeiro de tudo, gente, que nós estamos falando aqui, o peeling não é um procedimento que ele é simples, como a doutora explicou. O peeling de fenol é algo que requer, então, uma experiência. Isso para profissionais, né? Até que já atuam na área, não é isso, doutora Camila? Até profissionais experientes. Exato. Tem um tempo de maturação, tem um tempo de conhecimento, né? Experiência do profissional. Isso não é o tipo de procedimento que um profissional em começo de carreira, por exemplo, o procedimento de entrada, não é. Não é. Então, você tem que ter um domínio maior. Nesse caso, gente, aí muito menos, e até a informação vem até lá da própria Associação dos Esteticistas e Cosmetólogos também, esse não é um procedimento a ser feito por esteticista. Mas o mais grave? O mais grave, em tese aqui, o que nós verificamos e é o que está sendo publicado, a profissional que estava fazendo sequer é esteticista e ela fez um curso, se não me engano, de micropigmentação. A doutora pode explicar o que é isso também. Mas, então, ela não tem habilitação. Ela... É um procedimento vedado para esteticista, então é bom lembrar isso, doutora. Primeira coisa, esteticista não pode fazer. Isso, exato. O peeling de fenol especificamente. Não pode ser feito por esteticista, peeling de fenol. Mas ela não era esteticista. Exato. Então tem mais um problema aqui, porque nós estamos fazendo alguém que a própria profissão veda esse tipo de tratamento. Por quê? Porque, como nós falamos, usa-se medicamento. E o esteticista pode utilizar apenas cosmético. Então, nós estamos agora com uma profissional que sequer é esteticista, o que já é vedado. Então, nós temos alguém também que pode, aí, as investigações depois podem seguir seu curso, pode estar fazendo um exercício legal da profissão, inclusive, de esteticista. Se apresentando como esteticista, mas sequer era esteticista. Então, nós temos dois problemas aqui, doutora. Isso. É um procedimento que não pode ser feito por esse tipo de profissional e tivemos uma profissional que sequer era habilitada para fazer qualquer procedimento estético dentro dessa área. Exato. Só deixando uma coisa clara, o peeling de fenol, ele pode ser executado por profissionais da saúde. Sendo que por profissionais da saúde que não são médicos, pode ser realizado em, no máximo, 1% da região total do corpo. E aí está liberado que seja feito em ambiente de consultório, ambiente ambulatorial. Mais do que 1% do corpo, somente por médicos com monitorização em ambiente hospitalar. Em ambiente hospitalar. E qual os próximos erros aí que a gente conseguiu verificar? Uma das coisas é o seguinte, aí é o que nós falamos sempre aqui nas nossas conversas. Primeiro de tudo, ela não fez, né, a profissional não fez uma anamnese, né, aquele primeiro contato com o paciente, para saber do seu histórico, né, o seu histórico de saúde, o seu histórico emocional, o porquê ele estava fazendo aquele procedimento. Nós vimos ontem também, né, num vídeo que foi divulgado, que é uma funcionária da clínica que já fala assim, o procedimento é esse, ela pode entrar. Não tem um contato prévio do profissional. Isso, gente, nós estamos falando aqui se ela estivesse habilitada para fazer. Exatamente. Se fosse um profissional que pudesse fazer isso, ainda assim ele teria que fazer uma anamnese para saber o histórico. A partir dessa anamnese, talvez fosse possível descobrir que ele tinha já um histórico cardíaco. Isso foi citado, né? Até onde a gente estudou as informações que nós buscamos, que ele já tinha um histórico de arritmia cardíaca. Então, isso aí já seria, num estudo aprofundado da anamnese, já seria um fator para desaconselhar o procedimento. Exato. E, nesse caso, seriam solicitados exames, né? Se ele tivesse feito uma anamnese, tivesse constatado que ele tinha algum problema, como a doutora disse muito aqui, renal ou cardíaco, como nesse caso. Ou hepático, né? Poderia ele
Então, falta ali os exames complementares de função hepática, renal, cardíaca. A anamnese, que já seria Sim. fator aí preponderante para se desaconselhar o tratamento. E o que mais? Olha, e o mais importante aqui, gente, eu acho que a gente tem que pensar o seguinte. Sempre que um profissional chega numa clínica para fazer qualquer tipo de tratamento, primeiro de tudo, a conversa do profissional, e nós falamos da anamnese, depois passamos pelos exames, mas é preciso também tomar todos os cuidados possíveis, né? A documentação, precisa ter um termo de consentimento livre, esclarecido. Com todos os riscos, todos os efeitos colaterais, tudo muito bem explicado. O paciente ele não pode entrar de surpresa. A doutora nos disse que esse procedimento pode levar até 1 ano para ficar pra completo, ter o seu efeito. Então, isso precisa estar claro para o paciente, para o cliente também, né? Não é só o paciente, é um cliente, é uma pessoa que também tem direitos ali, é um ser humano. Então, às vezes, com uma série de expectativas. Mas isso nós precisamos, cada vez mais nós falamos aqui, nós precisamos estar não só esclarecidos, mas com isso registrado. Essa informação não é, gente, não é a assistente da clínica, não é a secretária, é o profissional, a profissional que vai fazer o procedimento, que tem que dar esse carinho, esse cuidado. Nós já falamos aqui, né? Tantas preocupações que os profissionais têm. Quem é bem cuidado não processa. Quem sabe qual é o profissional, a qualidade do profissional que está sendo atendido, erros acontecem. Podem acontecer, isso é comum, né? Nós estamos tratando aqui... São seres humanos cuidando de seres humanos, né? Óbvio que eu acho que a gente tem que sempre ter muito respeito, e respeito ao paciente, mas respeito também ao procedimento. E a doutora também, acrescentando mais aqui, a doutora falou, olha, preço, né? Falou de preço, tem que tomar cuidado. Gente, um outro problema que nós vimos nesse caso aqui que nós estamos estudando, foi comprado um produto pela internet. Isso a Anvisa nem permite que seja feito isso. Então, tomem muito cuidado quando forem fazer um tratamento, seja qual for o seu corpo, é a sua vida. Exato. Aí, eu acho que fica aqui o recado, né? Tanto para os profissionais de saúde, quanto para os pacientes, quanto para os profissionais do direito. Aos profissionais de saúde, estudem, respeitem o paciente, respeitem o procedimento. Tenham sempre em mente que a gente nunca sabe tudo, que a gente sempre pode aprender, que a gente sempre pode melhorar, que o nosso intuito é trazer qualidade de vida ao paciente, ou promover saúde. Óbvio, né? A gente trabalha para ganhar dinheiro para poder seguir a nossa vida. Mas, se a gente comete erros como esses, a vida acaba de qualquer jeito. Então, assim, ao profissional de saúde, se preparem, por mais que pareça simples, quando se trata de fazer um procedimento num ser vivo, nada é simples. Então, estudem, procurem ter... às vezes a gente se preocupa tanto em controlar a técnica que a gente esquece de pormenores que são extremamente importantes, que são justamente aqueles cuidados, aqueles atos emergenciais. Será que todos nós sabemos, estamos aptos para lidar com uma situação de estresse e ter a frieza ou o distanciamento emocional e o conhecimento técnico para fazer o que tem que ser feito naquele momento? Então, pensem nisso. E se a resposta for não, por favor, antes de fazer qualquer outro curso, vão fazer o curso de emergências. É importante. Isso. Agora, um recado aos pacientes. Respeitem o corpo de vocês, valorizem a saúde e respeitem também o profissional que está ali dando o seu melhor. Busquem averiguar. Hoje, a gente sabe que Instagram, que internet é uma terra de fantasias, né? Que a gente pode falar o que quiser lá. Então, vende-se sonhos, mas não entrega-se pesadelos. Uma das coisas que a gente viu também é que ele achou essa profissional pela internet e gostou do que ele viu ali no Instagram, sentiu segurança e foi. Gente,
vocês precisam ter discernimento. Eu acho que existe aquele paciente que tem medo de tudo e aquele paciente que se encanta com tudo. E como a gente sabe, a virtude está na média. Aristóteles. Então, a gente precisa, na verdade, se encontrar ali no meio. Nem se encantar com qualquer coisa, nem ter medo de tudo. Buscar informação. Nós temos muita informação hoje. Existe aí também uma questão de você saber o que é informação de qualidade, o que não é. Onde buscar. E isso vai muito do posicionamento do profissional. Então, pesquisem, analisem. Busquem mais de um profissional para se munirem dessa certeza e dessa segurança, né? Continuem seguindo aqui no Pod na Estética. Que a gente sempre que puder vai trazer informações. E ao profissional do direito... Eu acho que é importantíssimo você aí que está pensando em atuar ou que já atua na área do direito médico, direito odontológico, da área da saúde. Primeiro de tudo, orientem os seus clientes para que eles não saiam da sua área de atuação. Cada área tem uma habilidade. Se você não está habilitado, busque a habilitação. Se for da sua competência. Da sua competência profissional. É o seu conselho de classe, é a sua profissão. Costumo dar um exemplo. Eu sou advogado. Quem se forma em direito é bacharel em direito. Pode ter o conhecimento, mas não está habilitado para ir ao fórum, para peticionar, para defender os interesses de alguém perante um tribunal. Pode ser até um estudioso do direito, mas não é advogado. Ser advogado significa ser aprovado no exame de ordem. Então, para cada tipo de procedimento, há, sim, uma necessidade. E aí eu falo para os profissionais e falo, como a doutora disse, para os clientes, né? E para os profissionais da saúde. Entendam quais são as suas competências, as suas habilidades. Busquem, então, se aprimorar, mas nunca saiam disso. O maior problema nós vemos hoje dessa profissional, ela fez um curso, pelo que declarou, em final do ano passado, um curso pela internet. Ela tinha uma apostila, fez os cursos baseados numa apostila que lá informa que ela poderia fazer esses procedimentos. Então, nós estamos vendo uma série de erros. E aí eu acho que hoje também esse excesso de informação, de cursos, né? Então, falta de critério na regulamentação dos cursos. Eu sempre falo isso, que não tem critério, não se tem muito critério, né? E a gente vê, então, que pessoas estão buscando oportunidades. As redes sociais fazem com que elas tomem um vulto, que elas fiquem conhecidas. Mas vamos voltar ao básico, gente. Como a gente fazia antes, né? Não é isso? As redes sociais, elas são uma ferramenta. Então, para o profissional da saúde, e você, advogada, primeiro de tudo, olhem para o seu cliente. Verifique, eu estou apto a fazer esse procedimento? Porque, senão, são vidas que serão terminadas. Seja do cliente, seja a sua, porque nós vamos ter responsabilidades civis, né? Provavelmente agora haverá um processo de indenização, um processo muito pesado, alguém faleceu. Às vezes a clínica não está preparada para isso já fica um outro pod na estética para a gente falar também de seguro, de responsabilidade, né, doutora? Exato. Porque às vezes alguns profissionais aí que estão ouvindo não estão preparados para isso. Isso. Será que ela tem um seguro de responsabilidade civil? Um seguro para esses casos? Porque se ela tiver um seguro, pode até ajudar. Sim. Mas não só isso, então, temos aqui alguns efeitos criminais, né? Ela está sendo acusada de homicídio doloso, dolo eventual, ela pode ser julgada no júri, uma pena mínima de 6 anos, pode até ser muito mais. Ela está pode ser processada por um exercício ilegal da profissão. Então, assim, tomem cuidado, fiquem dentro do seu campo, se aprimorem, busquem, né, conhecimento. O conhecimento hoje ele está disperso nas redes. Então, façam um filtro, uma curadoria e vamos aguardar, né, o desenrolar desses processos, porque a gente só vai saber efetivamente qual foi a causa da morte, efetivamente o que aconteceu, a partir dos laudos, e isso talvez a gente
só venha ter essa informação daqui a alguns dias. A gente pode até voltar aqui para bater um papo sobre isso também, né, doutora? Mais um pouquinho, exato. E antes de mais nada, não esqueçam, né, de seguir a doutora Camila. Qual é o seu Instagram? @DRA de doutora.camila com 2 L's, .Fernandes com S. Segue lá que eu tenho bastante informação, nada do jurídico, né? Mas bastante informação acerca de procedimentos e qualquer dúvida eu estou disposta lá, eu e minha equipe, para ajudar vocês. E a gente aqui vai estar sempre juntos, né? Nós vamos trazer muita informação para vocês. A minha parceira, é a mulher da minha vida, é a minha inspiração aqui profissional e trago para vocês sempre o melhor, o que for possível. Mande dúvidas aí pra gente, manda no nosso Instagram, o meu Sérgio Braga 1409, Estúdios Lexflix. Vocês procuram nas redes sociais, doutora Camila também. Mande dúvidas, o que vocês gostariam que a gente falasse aqui no Pod na Estética, tanto a doutora Camila como eu também vou trazer mais informações. Obrigado, pessoal. Até mais. Obrigada, até mais.